Olá, hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês e falar um pouco sobre um assunto muito importante que se faz necessário que nós venhamos sempre estar meditando e procurando nos aperfeiçoar. E a respeito dos estudos, gostaria de te motivar hoje, você que talvez nunca parou para pensar nisso, mas eu queria que você pensasse um pouquinho sobre o meu e o seu papel na vida cristã e na vida da comunidade, na vida da sociedade. Será que nós temos nos preparado, como a palavra de Deus nos manda, para estar preparados para levar a palavra de Deus, nos preparando para responder as perguntas a qual se colocam sobre a nossa fé? Será que você e eu temos buscado conhecer a teologia, conhecer os estudos sobre Deus, sobre a igreja, sobre a natureza dos sacramentos? Será que nós temos procurado conhecer as cosmovisões cristãs diferentes da nossa, as visões cristãs que são diferentes da nossa? Você sabe o que é uma heresia? Você sabe a diferença da tradição luterana de outras tradições cristãs? Como você tem se preparado para isso? Eu quero trazer um texto para você meditar, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, uma palavra de Deus, que naquele contexto foi uma palavra de Paulo para Timóteo. Ele diz assim: esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Como nós temos nos preparado? Nós temos que entender que ir à igreja, participar, é essencial. Lermos a Bíblia, orar, isso faz parte da vida cristã. Mas eu quero fazer você pensar na necessidade de você se preparar, de você estudar, você buscar se aproximar mais do conhecimento teológico, você buscar fazer uma faculdade de teologia, você buscar o conhecimento, você buscar estar preparado. Existem motivos muito importantes. Eu quero trazer apenas dois para você hoje. Um dos grandes motivos principais para que eu e você venhamos nos aprimorar, venhamos estudar, buscar o conhecimento teológico da palavra de Deus, buscar estudar, quem sabe fazer uma faculdade, ou então começando com um curso teológico, uma formação básica para a gente se aperfeiçoando. Um dos grandes fatores é a falta de pessoas para o ministério. Nós estamos vivendo nesta época, na pós-modernidade, um esfriamento em relação a ser pastor, a ser diácono, a ser missionário. As igrejas estão com cada vez menos pessoas dispostas a buscar se aperfeiçoar para o ministério. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho comigo. Se não tivermos pastores daqui a 4 anos, se não tivermos missionários, se não tivermos diáconos, se não tivermos pessoas que estão preparadas para o ensino, o que vai ser da igreja no geral? A gente sabe que a comunhão com Deus, ela é baseada, ela é intimamente ligada no sacerdócio universal de todos os crentes. Todo cristão, independente dele não ter nenhum curso, nem a teologia, não saber nem ler, mas não é isso que liga ele a Deus. Nós sabemos perfeitamente que é Jesus Cristo que liga o homem a Deus. A fé é um instrumento que liga o homem a Deus por meio de Jesus Cristo. Mas se a igreja não preparar pessoas, não tivermos pessoas para lidar com essas questões, pastores, diáconos, presbíteros, se não tivermos pessoas que se preparem para gerenciar as paróquias, as comunidades, para levar uma palavra, para estar ali no centro da direção daquele trabalho, o que vai ser das comunidades? E talvez Deus ele queira falar com você, comigo hoje. Será que nós estamos nos preparando, você jovem, você moça, você que é uma pessoa mais até idosa, será que não seria agora o momento de você se preparar, como diz aqui a palavra? Esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tente que se envergonhar e que ensine corretamente a palavra da verdade. Você já tem o Espírito, mas ainda você precisa agora se aprimorar para servir,
servir mais no ministério, servir, quem sabe, um dia sendo um pastor, sendo um diácono, sendo um missionário, mas para isso é necessário que nós venhamos buscar este conhecimento para servir melhor, e a nossa comunidade precisa disso. Também existe um outro motivo que nos leva a buscar o conhecimento, buscar o estudo teológico, o estudo da palavra de Deus. É para que nós venhamos ter mais conhecimento das Escrituras. Eu quero ler também um outro texto com você, no livro de Atos, no capítulo 17, a partir do versículo 11. Diz assim: os judeus que moravam em Bereia tinham a mente mais aberta que os de Tessalônica e ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse. Todos os dias examinavam as Escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. A gente vê que os bereanos, eles não apenas ouviam Paulo e Silas pregar, mas eles iam nas Escrituras e, através de ler as Escrituras e confirmar se o que Paulo e Silas estavam dizendo era verdade, é que eles absorviam aquilo como verdade para a sua vida. E assim também nos dias de hoje, nós ouvimos muitas pessoas falando da Bíblia, usando a Bíblia para lhe trazer ensinamentos, mas como é que nós vamos ter a certeza de que esses ensinamentos estão corretos? Primeiramente, precisamos ter a presença do Espírito Santo, mas também precisamos nos preparar. Precisamos conhecer a teologia bíblica, precisamos conhecer a teologia sistemática, precisamos conhecer o que é hermenêutica, que é a ciência de interpretação de textos. Precisamos pregar um sermão, precisamos buscar saber o que é a homilética, que é a arte da pregação. Precisamos de conhecimento dos símbolos de fé, da fé cristã. Precisamos entender quais são estes símbolos. Precisamos saber quais foram os grandes nomes da história da igreja. Precisamos também estudar a história da igreja para conhecermos o trajeto desde o final do livro de Atos até os dias de hoje, o que aconteceu em 2000 anos de história. É muita coisa. Então eu quero te desafiar neste dia a buscar o conhecimento teológico, a buscar conhecer mais da teologia, procurar ler mais, procurar ter mais interesse pelos assuntos teológicos para que você possa também servir ainda melhor do que você já faz, mas que você tenha mais ferramentas para suprir as demandas do reino de Deus. Procure o seu pastor, procure a sua liderança, peça para eles se movimentarem, para eles trazerem para vocês opções para o aprimoramento. Talvez através disso a sua comunidade possa conseguir uma bolsa, possa conseguir um investimento para que você tenha essa oportunidade de servir ainda melhor a Deus. Muito obrigado pelo seu tempo, que Deus abençoe e que te faça um instrumento na presença dele. Muito obrigado, fique com Deus e até a próxima.